Vamos fazer então agora a correção das atividades dos exercícios da semana de 26 de abril a 1º de maio, turma 803. Questão número 1. Observe atentamente a figura abaixo e responda ao que se pede. Essa figura que está sendo mostrada aí, ele mostrou uma série de cruzamentos de retas. As retas estão se cruzando aí em diversos pontos e está formando essa figura que a gente conhece aí como pentagrama, né? Que é aquela estrela, ela chama pentagrama exatamente porque nós temos um pentágono ali no meio, né? Tem aquele pentágono no meio, e você pode observar também que ela tem aí, que ela tem 5 pontas, portanto essa figura de um pentagrama. Sobre esse pentagrama, nós vamos responder algumas perguntas que ele fez aí pra gente. Letra A. Quantos e quais são os pontos mostrados na figura? Então, na figura foram mostrados aí vários pontos. Eu vou destacar os pontos para a gente observar aí quais pontos que foram apresentados. Olha só, tem esse ponto aí que é o ponto A, que é o cruzamento dessas duas retas aí. Tem um ponto B, ponto C, ponto D, ponto E, ponto F, ponto G, ponto H, ponto I e ponto J. Então, assinalei aí para vocês todos os pontos que foram mostrados nesta figura. Respondendo, então, são 10 pontos. Se você observar bem lá, são 10 pontos. A, B, C, D, E, F, G, H, I e J. Geralmente, nos exercícios e nas construções de geometria, costuma-se colocar as letras em ordem alfabética. Essa ordem alfabética ela não é obrigatória. O que a gente sabe, e é o que a matéria quer colocar para a gente, quando a gente quer designar pontos em geometria, pontos são nada mais do que locais da figura, a gente denota esses pontos por letras maiúsculas. E geralmente eles colocam essas letras maiúsculas em sequência alfabética. Não é obrigatório que essa sequência esteja em ordem alfabética. Você poderia colocar ali em qualquer ordem que você quiser. A gente só coloca em ordem alfabética porque fica mais elegante, fica mais atrativo, né? E se já está em ordem alfabética, vamos aproveitar que está em ordem alfabética. Então, o que você não pode esquecer é que os pontos são as letras maiúsculas mostradas na figura e que nessa figura foram mostrados 10 pontos que eu assinalei aí para vocês. Os pontos A, B, C, D, E, F, G, H, I e J. Na letra B, ele está querendo saber quantas e quais são as retas mostradas na figura. Vamos voltar a figura aí novamente e agora eu vou destacar as retas. Vou destacar uma reta de cada cor. Olha só, nós temos essa primeira reta aí, que é a reta R, em vermelho. A segunda reta, a reta S, em azul. A terceira reta, a reta T, que eu coloquei aí de verde. Reta U, que eu coloquei de cor alaranjado. E a reta V, que eu coloquei aí de cor roxa, de cor violeta. Então, nós temos aí 5 retas. Quantas e quais são as retas da figura? São 5 retas, são as retas R, S, T, U e V. O que nós devemos saber aqui? Que retas são designadas também por letras do alfabeto, só que são letras minúsculas. E você pode observar mais uma vez que essas retas, essas letras que representam essas retas foram colocadas em ordem alfabética. Não é obrigatório, mas como o exercício priorizou por colocá-las em ordem alfabética, vamos aproveitar a ordem alfabética aqui também. Então, o que essas duas questões estão mostrando para a gente? Para que a gente olhe os pontos, que são designados por letras maiúsculas do nosso alfabeto, e por retas, que são designadas por letras minúsculas. As retas elas não têm início e nem fim, elas são compostas por infinitos pontos. Aqueles pontos ali são os pontos que pertencem às retas em que esses pontos estão, e também denotam os pontos em que as retas se cruzam. Então, quando aquelas 5 retas se cruzam, formam aquela figura, e ele designou para a gente os pontos em que essas retas estão se cruzando. Na letra C, ele pergunta quantas e quais retas passam pelo ponto J e pelo ponto B. Vamos achar aí o ponto J e vamos ver as duas retas que passam por J. Olha só, o ponto J está aí circulado, e as retas que estão no ponto J são as retas U e V. Olha só, pelo ponto J passam duas retas, as retas U e V. Ele está querendo que a gente faça a mesma coisa com o ponto B. Olha o ponto B. Vamos agora destacar as retas que passam pelo ponto B. Olha só, a reta R e a reta T passam pelo ponto B.
Então, pelo ponto B, passam também duas retas, que são as retas R e T. Letra D. Quantos e quais pontos pertencem à reta R? A reta R é essa que está aí em verde marcada na figura. Ele mostrou nessa reta para mim 4 pontos, o ponto C, o ponto B, o ponto H e o ponto G. Lembrando, essa reta tem infinitos pontos, porém ele destacou para mim nesta reta os pontos C, B, H e G, que são os outros pontos em que a reta R, né, cruza com outras retas. Né? Então essa reta tem infinitos pontos. Ele destacou 4 para mim. Então pela reta R passam 4 pontos nesta figura. Os que ele destacou foram B, C, G e H. Mas tem outros também que são infinitos que ele não me mostrou. Letra E. Quantos e quais pontos pertencem à reta V? Eles são colineares? Bom, a reta V está aqui. Os pontos que passam, que ele destacou para mim na reta V, são os pontos C, D, E e J. Então, pela reta V, passam 4 pontos. Os pontos C, D, E e J. Como esses pontos passam pela mesma reta, eles estão na mesma reta, eles são colineares. Pontos colineares são pontos que estão na mesma linha, na mesma reta, no mesmo segmento, na mesma semi-reta, né? Estão na mesma linha de maneira geral. Portanto, todos esses pontos que passam aí pela letra V, pela reta V, que foram designados na figura, são colineares. Letra F. A reta R passa por G e F. Olha, a reta R. Olha o ponto G e o ponto F. Olha, o ponto G e o ponto G está na reta R, mas o ponto F não está na reta R. Veja só. Então, olha só, mostrando aí, o ponto G e o ponto F estão na reta S, mas apenas o ponto G está na reta R. Então, a resposta: não. Apenas o ponto G está na reta R. O ponto F está nas retas S e U, como a gente pôde ver lá na figura. Letra G. Os pontos A e B estão na reta U? Bom, vamos destacar os pontos A e B aí. Ó. Os pontos A e B estão na reta T. Apenas o ponto A está na reta U. Né? O ponto B está na reta R e na reta T. Portanto, não. Desses pontos, apenas o A está na reta U. A reta que contém os pontos A e B é a reta T. Letra H. Os pontos A, F, J e D são colineares? Bom, vamos destacar aí A, F, J e D. A, F, J e D. Olha só, o A, o F e o J são colineares. Eles estão destacados na reta U. Mas o ponto D não está colinear com os outros três. O ponto D está nas retas T e V. Portanto, não. Desses pontos, apenas os pontos A, F e J são colineares, pois pertencem à reta U. O ponto D é colinear apenas com o ponto A na reta T e com o ponto J na letra V, na reta V. Né? E os pontos A, B e C são colineares? Mais uma vez, então A, B e C. São colineares aí só o A com B na reta T e o C com B na reta R, mas os três não são colineares. Não, desses, apenas os pontos A e B são colineares, pois pertencem à reta T. O ponto C é colinear apenas com o ponto B na reta R, como a gente viu lá na figura. Letra J. Escreva pelo menos 5 semirretas e 5 segmentos de reta que compõem a figura. E aí fica a critério de vocês, porque a escolha é seu critério. Tem várias opções. Qualquer trecho que tenha início e não tenha fim é uma semirreta. Ou seja, começa pelo ponto A, passa pelo ponto B e vai embora. BC com aquela setinha em cima, DE, GH, EI e há muitos outros. Ou seja, qualquer ponto que você escolher, qualquer trecho que você escolher que comece num ponto, passe pelo outro e vá para o infinito, é semirreta. Qualquer trecho que tenha início e fim será um segmento. Então você pode escolher lá. Qualquer trecho entre dois pontos, né, que tenha início e fim, a gente chama de segmento. Eu destaquei aí o AB, o BC, o AF, DJ, ou pode ser JD, a ordem das letras não importa, e CD, mas há muitos outros e aí fica o seu critério.